Trabalho Antropologia Filosófica 2. Henrique Cláudio de Lima Vaz, 1921-2002. Nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais. Foi padre jesuíta, professor, filósofo e humanista brasileiro. Pensador com uma vasta obra filosófica. Sua síntese filosófica pessoal apoiava-se em três grandes influências: Platão, Tomás de Aquino e Hegel. Lima Vaz via na obra de Tomás de Aquino, especialmente na sua metafísica, tal profundidade, lucidez e equilíbrio nas questões fundamentais que ainda hoje suas instituições são, segundo Lima Vaz, capazes de fecundar a reflexão. E nesta união fecunda de elementos antigos como a metafísica de Tomás de Aquino e perspectivas renovadoras, como a ênfase na dialética hegeliana, Lima Vaz colocava-se em busca de uma vida ética onde fosse possível a realização da humanidade na liberdade, na verdade, na beleza e na justiça. O presente trabalho tem pretensão de elucidar o capítulo Categoria da Realização, do livro de Henrique Cláudio de Lima Vaz, Antropologia Filosófica 2. Ao introduzir o tema da categoria da realização, Lima Vaz apresenta a região categorial constitui-se no centro que permite ao homem a vivência de sua identidade em meio ao mundo. Sua finitude o coloca como ser limitado frente à situação antropológica do seu mundo. Isso porque o homem é um ser de relação. Relações objetivas, intersubjetivas, próprias do espírito humano e que dependem das objetivas para ocorrerem, e transcendentes. A relação de transcendência é própria do ser espiritual finito, que nela suprassume a sua finitude real ao dar um conteúdo objetivo à sua infinitude intencional. A categoria da realização é a unificação das categorias de estrutura e de relação, unificando a ipseidade e alteridade do homem através da existência. É uma unidade mediatizada pela vida vivida. A vida humana, portanto, encontra-se como resultado da dialética eu outro, a realização pessoal do próprio ser com abertura ao outro. O torna-te o que és tem lugar plenamente nos atos pelos quais o sujeito se realiza. É lícito concluir, pois, que a unidade existencial do homem, síntese de sua unidade estrutural e dos seus atos, edificando-se sobre um fundamento ontológico, tem necessariamente um coroamento ético. O homem é um ser constitutivamente ético, e essa eticidade é ou deve ser o primeiro predicado da sua unidade existencialmente em devir, ou do imperativo de sua autorrealização. Uma das experiências mais constantes e mais profundas do homem é a de que a realização da própria vida, sendo para ele um desafio permanente, é, ao mesmo tempo, uma tarefa nunca acabada. É o risco supremo de ser ou não ser, não do domínio do existir simplesmente, mas do domínio do sentido da vida, no qual sua existência está lançada como existência propriamente humana e que se desenrola sob o signo des insecturitas. Nenhuma frustração maior e mais penosa para o homem do que aquela que nasce da sensação de uma vida não realizada, da dispersão e da perda do tempo da vida que não foi recuperado pela linha harmoniosa de um crescimento sempre mais unificante. Assim, o homem experiencia uma vida que declina no tempo e que cresce para a plenitude da unidade. Isso tudo no meio da dinâmica biopsico-espiritual, dimensões estruturais do homem. O ser humano vai se realizando com os atos, dando forma a si e ao mundo. A pré-compreensão da categoria de realização exerce-se, assim, no terreno da experiência que o homem necessariamente faz de sua própria vida como tarefa indeclinável que está continuamente posta diante dele e que envolve nas suas exigências a totalidade do seu ser ou do seu existir como vivente. Viver a própria vida, realizando-a no exercício ordenado do seu operar, que se diferencia segundo as três grandes regiões ontológicas às quais ele se abre,
pela relação de objetividade, de intersubjetividade e de antecedência, essa a tarefa que define a unidade do homem, desde o ponto de vista dinâmico ao processo de sua unificação. Sobre a possibilidade de uma compreensão explicativa da categoria da realização, o autor afirma que não se pode fazer uma ciência da realização pessoal, dado que o ser humano o vive constitutivamente, em todos os aspectos, e cientificar isso seria um reducionismo. Seria limitar a complexidade de tudo que foi falado no tema da pré-compreensão. Já adentrando na compreensão filosófica da categoria da realização, o sacerdote afirma que o ser humano se realiza em sua ação, e aqui garante-se a sua unidade e sua alteridade dos demais justamente no jogo dialético da vida. Quanto mais se reflete sobre o eu, mais complexa e mais unificada fica a consciência desse e, por sua vez, mais integrada será a sua ação no mundo. A realização se mostra, portanto, como passagem do ser que é ao ser que se torna ele mesmo pela negação dialética do outro, no ativo relacionar-se com ele, o que implica a supra-assunção do outro no desdobrar-se da unidade fundamental. O ser em si da estrutura e o ser para outro da relação são supra-assumidos no ser para si da realização na conquista, pelo sujeito da unidade profunda que ele é como essência, mas que deve tornar-se como existência.